Sejam todos bem-vindos. Esse vai ser um vídeo que eu vou passar o meu entendimento sobre o segundo mês da mentoria do ICT, da mentoria privada. Eu já vou começar, mas alguns comentários antes são necessários. Esse é mais um mês praticamente inteiro teórico. Tem gente que vai achar isso super maçante, mas é de extrema importância esse mês. Eu sugiro que você tenha muita atenção ao conteúdo e tome nota, porque esse conteúdo vai estar relacionado absolutamente com todas as suas operações. Gerenciamento financeiro e gestão de risco é um dos pilares que formam um trader, e é o aspecto que parece ser o mais simples de todos, mas não quer dizer que seja fácil de compreender e aplicar. Se você negligenciar esse aspecto, não adianta você querer aplicar mais nada, que não dará certo. Não caia na armadilha de achar que você já viu tudo que há por aí sobre gerenciamento financeiro. É muito comum a gente pensar isso, porque todo mundo sempre fala mais ou menos as mesmas coisas, mas eu garanto que a abordagem do ICT, o gerenciamento de risco, é de muita valia. Nesse mês ele também fala bastante sobre tudo que vamos aprender na mentoria, então não se sinta perdido se ele começar a falar algumas coisas que você não compreende ainda. Ele vai falar de muita coisa para termos como referência, mas ele irá aprofundar em cada assunto mais para frente na mentoria. Então, sem mais delongas, vamos começar aí para a primeira aula. Crescendo pequenas contas sem grande risco. Ele começa falando o que nós precisamos evitar. A primeira coisa que ele menciona é que no começo é comum a gente ficar correndo atrás do lucro, do dinheiro, do retorno em porcentagem. E ele fala que isso não dá certo, que a gente não precisa de alto percentual de retorno ou lucros astronômicos em poucas operações para construir riqueza. Esse jogo não se trata disso. Ele fala para a gente não se abrir para grandes riscos, esperando termos grandes retornos, né, grandes lucros. O que ele quer dizer é que a gente não deve arriscar muito, porque esse não é o caminho para a gente atingir grandes ganhos. Não é arriscando mais que você vai ganhar mais. Como na verdade acaba sendo o oposto, você assume alto risco porque você quer fazer muito dinheiro muito rápido, e isso na verdade não dá certo e acaba te atrasando. Ele fala para não assumirmos que tomando pouco risco nós não iremos crescer a conta. Ele fala que é um erro você pensar assim. No começo todos pensamos que precisamos de muito para crescer, até entendermos como o crescimento composto funciona. Primeiro, esse mercado é sobre compor esses seus ganhos com o tempo, e depois, quando você ganhar mais confiança, que você vai poder estar adicionando mais dinheiro na sua conta para crescer mais ela. E ele fala que não podemos sacrificar o nosso balanço por mau planejamento ou falta dele. Você precisa de risco definido para crescer a sua conta. Aí ele passa para as 4 coisas que a gente precisa focar. A primeira é que você tem que focar em como antecipar um modelo de risco-retorno favorável. A gente vai falar mais sobre isso. Aprender a respeitar o lado do risco das operações é mais importante do que o lado da recompensa. Geralmente não focamos o pensamento sobre o dinheiro que podemos perder, focamos no quanto podemos ganhar. O fato de não pensarmos na perda, que é possível em toda e qualquer operação, demonstra o quanto a ganância está ditando nossas ações. Quando você está sob emoção, assim que você se posiciona, você passa a ser movido pelo medo. Então você precisa aprender que se deve respeitar o lado do risco de uma operação antes de iniciar ela. Quando você não respeita o lado do risco, essa é a parte que mais vai te machucar. Ninguém quebra a conta por quanto colocou no bolso, mas todo mundo que vai à falência vai por ter assumido mais risco do que deveria. Ele fala para focarmos em setups que permitam 3 vezes o risco como recompensa, então um alvo 3 vezes maior do que o risco no mínimo, é o que ele recomenda. E por último ele fala para estruturarmos setups com bom risco-retorno que tenham pouco impacto caso sejamos estopados, tenha pouco impacto na nossa conta. Aqui ele volta a falar sobre ter muito pouco risco e setups bem definidos. Diz que isso é o que vai permitir você fazer disso um negócio. Seu objetivo é vir, pegar seu dinheiro e esperar pela próxima oportunidade. Tenha sempre isso em mente, que você quer fazer isso como uma profissão. Você não está aqui para entrar e fazer muito dinheiro de uma vez e ir embora. Então ele fala que você precisa manter o seu risco baixo para você sobreviver. Ele começa a falar das realidades do risco-retorno, o que você precisa ver de performance para se tornar lucrativo com cada risco-retorno, que não precisa de autoacerto, só precisa de tempo. Tempo é o ingrediente perdido, é o holy grail do trade, que vai permitir ganhos compostos. Se você utilizar ao menos 3 para 1,
você precisa acertar somente 1 a cada 4 trades. Ele fala então por que começar com 3-1, que conforme você vai aprendendo com ele, você começa a conseguir aumentar o seu índice de acerto, por exemplo, para 50%, mantendo os 3-1. Depois ele fala como também você pode ir melhorando o seu risco-retorno, por exemplo, para 5-1. O que eu entendi que ele quer dizer é que você começar da ponta mais fácil, que seria os 3-1, ou às vezes até mais, desde que você deixe o tempo fazer o trabalho dele. Você vai evoluir o seu modo trader até ir conseguindo ter uma performance cada vez maior, mais capaz de construir riqueza. Então ele fala basicamente do 3-1, porque o 3-1 seria a base aí para a gente construir a nossa conta, né, a nossa riqueza, que é a gente partir de algo como base e ir melhorando a partir daí em todos os aspectos. Ele vai falar mais sobre isso mais para frente. Ele fala um pouco que para conseguir grandes retornos você precisa ser altamente seletivo com as suas operações, começar perseguindo 1 ou 2 trades no mês que possam fornecer grandes retornos, mas que ao longo disso você não precisa buscar toda a operação um retorno gigante. Você pode ter setups pão com manteiga visando 3-1 ou até 2-1, onde é mais fácil de pôr no bolso. Durante a mentoria ele demonstra com poucos trades como ele compôs uma conta no MyForexBook. Isso aqui é uma imagem do MyForexBook, da conta dele, que com poucos trades ele conseguiu aí um alto retorno. Ele faz isso para demonstrar o exemplo que seria possível, né? O que seria possível a gente estar buscando. Ele fala que o drawdown é o aspecto mais importante do seu sistema. É o drawdown que vai te machucar psicologicamente, que machuca a sua conta. Nosso objetivo sempre deve ser enfocar em ter o mínimo ou nenhum drawdown. Esse é um exemplo hipotético, né, dessa conta aqui, que ele não teve nenhum drawdown. E aqui estão as estatísticas, né, foram 10 trades. Ele segue mostrando que ele usou isso aqui durante a mentoria. Ele fala que foram 10 operações em um mês, que ele busca de 50 a 75 pips por semana. A média de ganho está em 51,8 pips, teve um total de 518 pips. Ele comenta que esse é o limite que ele identificou como sendo o ponto ótimo dele de retorno. Ele fala que se ele forçar mais do que um retorno como esse aqui, ele começa a desempenhar mal. Então ele, através da experiência, já determinou o que seria um retorno ótimo em um mês para ele. Ele tem esse limite, ele para. E ele fala que caso ele continue, além disso, ele começa a se achar o rei da cocada preta e geralmente não dá certo. Então ele tem esse limite aí sempre. Ele fala pra gente começar buscando 6% por mês. Ele diz que sabe não ser atraente 6%, por ser pouco, aparentemente. Mas começa então a falar um monte de vantagens em você focar de buscar 6% ao mês. Ele fala que você precisaria apenas de 20 pips numa semana para conseguir isso, utilizando 1,5% de risco por operação, e com apenas um risco-retorno de 1-1, seria capaz aí você tá fazendo esse retorno de 6%, que é um retorno bem modesto, e ele já vai explicar o porquê que ele recomendaria isso. Ele fala que esse tipo de setup acontece todos os dias. Ele frisa que não é algo que a gente deve buscar todos os dias, mas que ele pode estar ocorrendo todos os dias, mas se a gente buscar todos os dias, a gente vai estar convidando perdas. Diz que se você deve buscar somente as condições de mais alta probabilidade. Caso siga esse modesto plano, ele diz que você conseguiria dobrar a sua conta a cada ano, visando 6% ao mês, com a ajuda do juro composto. Aí ele utiliza um exemplo de uma conta de $1.000, diz para utilizar o risco de 1,5%, como não é algo que machuca caso tome um stop. Fala que a gente pode estar utilizando aí 20 pips de stop ou 20 pips de gain, com 1,5% de risco para 1,5% de retorno, e que esse sistema estaria dobrando a sua conta a cada ano. Ele fala que esse tipo de setup é facilmente encontrado no gráfico diário, utilizando o que já foi falado no primeiro mês da mentoria, como no exemplo aqui ele utiliza o order block. Ele fala que para encontrar 20 pips aqui seria muito fácil, e ele vai utilizar isso aqui como um exemplo. Aí ele fala como quando o preço chega aqui, retorna no order block, né, após ter dado essa expansão para cima, assim, quando ele retorna, a gente poderia estar fazendo desse o nosso modelo, que pelo gráfico diário os pontos institucionais dão facilmente aí 20 pontos de operação. Então a gente podia estar focando só nesse único modelo aqui, bem simples. Claro que ele não sugere que você pare aí, mas ele só está dando um exemplo. Ele fala que a gente pode estruturar aqui essa operação com base nesse order block, mas quando o preço chegar aqui, não é para a gente simplesmente comprar, pode dar um zoom no preço, descer num tempo gráfico
e buscar algum sinal de que o preço está revertendo aqui, que nos dê mais confiança, ou uma confirmação de que o preço vai realmente reverter. Então ele marca aqui esse order block, desce para um gráfico menor. No gráfico de 1 hora ele demarca essas mínimas relativas aqui, como tem no stops de venda, abaixo desse fundo duplo aqui. Sabemos que é uma piscina de liquidez pelo primeiro mês. E aí ele marca aqui, né, o order block diário, que é o que vai dar a condição para a gente operar num tempo gráfico maior. Quando o preço chega aqui no order block, que a gente não deve fazer nada ainda, esperamos pelo momento correto para confirmar de que vai haver patrocínio dos bancos aqui nesse possível movimento de reversão. Antes de a gente pensar em clicar, a gente já tem que ter visualizado onde que estariam as regiões de possíveis alvos, né? Aí ele fala para a gente olhar aqui acima de máximas anteriores, que ele denota esses topos relativos como sendo bastante relevante. Também marca esses topos aqui. Ele chama a atenção que, apesar de a gente estar aqui no gráfico horário, a gente está estruturando um trade pelo order block do gráfico diário. Então esse é um trade feito pelo gráfico diário, apesar de que a gente está olhando aqui, refinando pelo gráfico horário. Mas o importante é a gente estar utilizando aqui o nível institucional aqui do order block. Então até que chegue lá a gente não tem trade, não tem nada. Quando chega lá a gente vai começar a analisar por um possível patrocínio institucional em uma possível reversão aqui. Ele mostra aqui que como após o preço vir aqui testar o order block, toca nesse order block, ele reage com bastante força, indicando para a gente que aqui tem patrocínio institucional. E aí ele fala para a gente olhar esse order block aqui, colocar nossa entrada a partir do momento que ele é rompido aqui. Poderia ter pego uma entrada quando o preço retorna aqui no topo do order block. Ele volta a frisar que o objetivo é gradualmente crescer sua habilidade e sua conta, visando dobrar a sua conta em 1 ano, não em 1 semana. E demonstra como fica bem estruturado esse plano de 1 para 1, com 1,5% de risco, visando 20 pips de lucro por operação, que rapidamente teria dado o seu lucro aí. Chegando no 1 para 1, ele diz que você poderia colapsar o trade inteiro e colocar o objetivo no bolso, e em poucas horas você já está com seu 1,5% semanal. Acabou a semana, você poderia voltar só na outra semana. Nesse exemplo ele lembra como antes de entrarmos na operação, visualizamos que caso houvesse patrocínio nesse movimento aqui, que teriam ordens stop aqui e ordens stop aqui, né, ordens stop de compra para quem está patrocinando esse movimento aqui parear as suas vendas e fechar a posição de compra daqui. Ele fala que conforme a gente vai adquirindo confiança, a gente poderia estar então não colapsando o trade inteiro aqui no nosso primeiro objetivo. A gente poderia ter feito uma parcial aqui, colocando 0,75 dos 1,5 que a gente estava arriscando no bolso. Então aqui a gente teria 0,75 de lucro e teria 0,75 correndo aqui. Nesse ponto aqui já teria sido somente essa metade que a gente deixou, já teria virado 1,5. Então ele fala disso como uma possibilidade de quando a gente tiver mais confiança nos nossos alvos mais longos, que a gente pode estar estruturando o nosso objetivo mínimo, aí colocando no bolso e deixando um restante da posição para capitalizar em movimentos maiores, tentando buscar o próximo nível, ou talvez até mais. Caso ele chegue no 2 para 1, ele vai dar mais uma semana de objetivo para a gente, caso a gente esteja seguindo esse plano de 1,5 por semana. Então a gente já teria 2,25% no bolso aqui, 0,75 da parcial e mais 1,5 da outra metade que ficou rolando. Mas ele fala que com o tempo nós seremos hábeis de entender que não houve motivo nenhum para segurar o preço até esse nível 2 aqui, porque os stops estavam pelo menos acima dessa máxima aqui. E chegamos no 3 para 1, que esse é um nível que ele recomenda que você sempre deve estar considerando tirar algum pedaço. E mais para frente ele vai explicar por quê. Mas é um múltiplo lógico aqui que a gente pode estar colocando uma parcial no bolso. Ultimamente o preço chega a atingir os topos relativos, né? Que a gente tinha mirado lá no gráfico horário, dando 5 para 1 aqui nessa operação. Nessa demonstração hipotética ele mostra como com pouco risco é possível fazer múltiplos desse risco sem se arriscar muito.
Ele fala para você pensar as diferentes maneiras que você poderia ter feito para tirar o risco da posição e capitalizar em cima do resto do movimento livre de risco. Então, você poderia, de repente, não ter tirado nada aqui no 1 para 1, né, que é somente o seu objetivo financeiro, mas o objetivo do gráfico estava no mínimo aqui. Então, você poderia ter segurado aí até o 3 para 1, de repente. Ele fala para você imaginar como você poderia ter trabalhado essa posição melhor para poder capitalizar nos dois alvos principais aqui que a gente tinha estruturado, né? Ele fala como é importante cada um de vocês entender e estudar o que foi esse exemplo. Caso tire metade da posição no primeiro nível e a outra metade sozinha, correndo aqui, faria mais 3%, sem risco, né? Porque você já teria se pago aqui essa posição que ficou rolando, já estaria no seu bolso aqui o 0,75, então mesmo que volte no stop, você ainda assim não teria sofrido nenhuma perca. E como arriscando aqui apenas 1,5%, livre de risco logo no começo da operação aqui, ó, foram 3 barras aqui, você já teria livrado seu risco da operação. E caso você tivesse visualizado aí esses alvos mais longos, você poderia ter capitalizado mais de 4%, utilizando apenas 1,5%. E ele mostra aqui no final os stops de compra que a gente tinha colocado lá no gráfico de 1 hora lá no começo. E aí acabou a aula 1, a gente passa para a aula 2, como estruturar operações de baixo risco. Deixa eu arrumar aqui. Como estruturar operações de baixo risco. Então ele começa listando o que faria uma operação valer a pena, selecionar setups pelos tempos gráficos maiores, né, o diário, o semanal e mensal seria ideal, que você precisa do HTF para ler o order flow, para viés direcional, e para tirar também as ideias de suporte e resistência que vão estruturar a sua ideia. Ele fala aí, né, que as grandes instituições analisam os mercados pelo gráfico diário, semanal e mensal, que identificar esses níveis de tempo gráficos maiores é a chave. Se você não tiver a compreensão desses níveis chaves de tempos gráficos maiores, isso vai limitar a sua exposição a níveis de alta probabilidade. As operações pelo tempo gráfico maior se formam mais devagar e providenciam bastante tempo para se planejar de acordo. Pessoas que não podem operar day trade, por exemplo, ou em períodos curtos. Ele diz que não precisa necessariamente ser day trade, que pode operar somente pelos gráficos de tempo maior. E então ele começa a falar o que a gente pode fazer para diminuir o risco dos nossos trades. E a primeira coisa que ele cita é que tempos gráficos maiores têm maior influência no preço, então devemos focar lá. Ele fala que as condições que levam para operações no tempo gráfico maior podem ser refinadas no tempo gráfico menor. É importante porque assim conseguimos reduzir nossa exposição em geral, em termos de pips, para diminuir o tamanho dos nossos stops. Ele fala aí que a gente pode transpor os níveis de tempo gráficos maiores para os tempos gráficos menores. E ele diz que refinando o tempo gráfico, os níveis de tempo gráfico maior para os tempos gráficos menores, permitem stops pequenos e, por conseguinte, pouco risco, operações de pouco risco. Então ele volta no mesmo exemplo anterior, né, daquele order block diário que a gente utilizou na aula anterior. Esse é o mesmo gráfico da lição anterior. Notem que o nível marcado é o order block diário no 7512 aqui. Ele traz o nosso foco para essa região aqui mesmo. Apesar de ser uma região de piscina de liquidez aqui, abaixo dessas mínimas antigas, isso não é suficiente para uma reversão de tempo gráfico maior, que a gente está no gráfico horário, né? Então, olhando para a premissa aqui que a gente já delineou antes, a gente tem que esperar mesmo o preço vir no nível do diário aqui. E lembra que a gente já tinha delineado aqui possíveis alvos, né? Como regiões de stops de compra. Isso não seriam alvos de scalps, né? Seriam mais alvos de certa importância. Não é um alvo que a gente vai estar mirando 1 para 1 nele. No exemplo da aula anterior, a gente utilizou esse ponto de entrada através desse order block aqui, do horário, né? E ele fala para a gente ter em mente qual seria o preço de entrada aqui pelo gráfico horário no 752.
E então ele vai para o gráfico de 15 minutos, onde a gente pode notar como tudo, obviamente, é bem parecido com o gráfico de 1 hora. Esse retângulo verde é onde teríamos feito a entrada pelo order block de 1 hora, como eu mostrei ali no slide anterior. Então podemos focar nesse retângulo azul aqui, porque é a partir dele que a gente pode estar pensando já em uma compra. Esse virou amarelo. Utilizando a mesma premissa que a gente usou ali pelo gráfico horário, mas agora aqui no gráfico de 15 minutos, a gente teria esse order block aqui, um stop, a gente poderia estar colocando abaixo dessa mínima aqui no 7507, e a entrada no topo do corpo do order block aqui, né, no 7520. Então, note aí como a gente já melhora bastante nosso preço de entrada daqui para cá. E ele vai mais além, ele vai no gráfico de 5 minutos e mostra como, nesse exemplo aqui, a gente poderia ter refinado até para os 5 minutos, pegando ainda uma entrada ainda melhor do que a de 15, que dava por aqui, agora no 7515. É muito provável que esse exemplo aqui tenha sido escolhido a dedo, não é sempre que a gente vai conseguir refinar assim com tanta facilidade. Ele deixou claro que é um exemplo hipotético para demonstrar para a gente o que é possível fazer. Para a gente ter uma ideia aí, utilizando aqui os 5 minutos para refinar, o preço já teria dado 3 para 1 e nem chegou ainda na entrada pelo 1 hora, né, que seria por aqui. Então ele dá esse exemplo aí para a gente ter em mente como que a gente pode estar sempre refinando as nossas entradas pelos tempos gráficos menores e estruturando assim operações de menor risco, né, de baixo risco. É isso que ele tenta passar aí nessa aula. E todo mês aí ele vai complementando a aula anterior. Então esse é o fim da segunda aula. A próxima aula é continuando o mesmo assunto, gerenciamento de risco, como ele vai exemplificar como os traders fazem 10% em um mês. Mesmo exemplo das aulas anteriores, mesmas regiões de alvo que a gente havia identificado. Voltamos aqui naquele exemplo dos 5 minutos, onde teria atingido 3 para 1 antes de ter dado a entrada pelo gráfico horário. Daí ele propõe que imaginemos o que pode ser feito caso tivéssemos entrado com 2% de risco aqui embaixo na posição e tirássemos metade da posição aqui em cima, no 3 para 1. Isso significa que a gente já teria colocado 3% no bolso, né, que é a metade dos 2% vezes 3, e teria mais 3% rolando ainda, livre de risco, né? Porque por mais que a gente seja estopado, a gente ainda teria 3% do lucro, menos 1% que a gente perdeu, então a gente teria ainda 2%. A intenção seria aí deixar algum restante da posição, como naquele exemplo de 2 aulas atrás, que ele sugere que tiremos metade e deixamos a metade correr livre de risco. É assim que a gente vai capitalizar em grandes movimentos com baixo risco. Aí ele mostra como se a gente tivesse feito isso, somente a primeira região de stops lá, que é a liquidity pool de 15 minutos, isso aqui daria um retorno de 9 para 1. E, ultimamente, se tivéssemos segurado até aquelas máximas relativas que a gente demarcou no gráfico de 1 hora, esse seria um trade que teria dado 15 para 1. E daí, se você pensar que só metade ficou correndo livre de risco desde aqui, você teria 15% só nessa metade que correu, mais os 3% da outra operação, seria uma operação de 18%, que ficou livre de risco aqui embaixo. Então, todo esse tempo aqui estaria livre de risco. Ou seja, esse é um exemplo de como com pequeno risco, né, inicialmente aqui, não sei, aí de repente 2%, a gente fazer 15, 7 vezes o nosso risco inicial. Ele chama a nossa atenção que isso aqui é só um exemplo, a gente não precisa estar mirando sempre lá o último alvo, lá longe, que a gente poderia estar tomando parciais aqui ou colapsando o trade aqui mesmo. A gente vai pegar essas nuances com experiência, mas ele fala como é importante o 3 para 1 e ele vai explicar logicamente ainda o porquê o 3 para 1 já é mais do que o suficiente para gente, para pelo menos tirar uma parcial. E ele também vai falar outra coisa do 5 para 1, mas vamos chegar lá. Ele parte para dar alguns exemplos de como 3 para 1 seria suficiente. Ele menciona como só a metade que você tira, caso você utilize 2% de operação, esse 1% de risco sozinho é capaz de compor de maneira mais que suficiente para crescer a sua conta. Em apenas um mês,
você seria capaz de crescer a conta 12,6%, utilizando somente essa metade. Então ele traz esse exemplo da conta aqui, caso a gente estivesse aceitando 3:1 só com metade da operação, né? Então, caso alguém tenha problema com tirar no 3:1, ele mostra como essa primeira metade que a gente tira lá logo no começo para tirar o risco, ela sozinha, ela já compõe para maravilhas. Em apenas um mês, com uma operação por semana, seria capaz de compor para 12,6% em um mês. Isso já é muito, você não precisa de mais que isso. Aí, lembrando que esse é um exemplo hipotético, ele fala da segunda metade, ele mostra como, caso você consiga pegar metade do range da operação que a gente visualizou aqui, seria 50 pips, né? Então, uma operação de 100 pips no total. Caso a gente conseguisse pegar ao menos a metade dela aqui, isso já iria compor para 21% por mês, que é um retorno já excelente, que gestores de fundo buscam um retorno desse num ano. Caso a gente consiga pegar o range inteiro, né, que seriam 100 pips, 100 pips daria 10% naquela operação, apenas com a metade que ficou, né, que seria basicamente esse range inteiro aqui, que em um mês você teria feito 46%, e quem já brincou aí de compor juros sabe o quanto isso daqui é absurdo para um mês. Então, o objetivo da aula é mostrar como os traders podem fazer 10% ao mês. Ele demonstra aqui até como é possível fazer até 46% ao mês. É claro que é um exemplo hipotético, não é tão provável assim que você vai fazer um retorno desses. E é por isso que ele fala para a gente focar lá no 3:1 para começar. Fala muito da importância de você pagar o trader para você tomar parciais, o quão importante é isso. Ele fala para você não escutar as pessoas que não fazem dinheiro, você deve se pagar, porque você não sabe quando o trade vai dar certo. Quando você chega no 3:1, você já está em um sistema que é capaz de criar riqueza de maneira muito eficiente. Ele fala algo importante, que ninguém deve querer mais que isso, principalmente agora no começo. Pessoas que buscam um retorno maior são pessoas que já dominam esse ambiente e estão buscando ultrapassar os seus próprios limites. Você chegando agora a buscar esses retornos maiores não é viável. Você precisa permitir o tempo necessário para construir o trader necessário para isso. Ele fala diversas vezes como o setup One Shot One Kill, que é um setup semanal que ele busca uma condição de alta probabilidade para operar uma vez na semana. Ele fala como esse operacional é capaz de prover esse objetivo facilmente. Eu adiciono que esse é um dos setups favoritos dele, se não o favorito. Qualquer dia eu trago mais sobre One Shot, One Kill aqui. Ele fala bastante sobre o quão importante é essa parcial no 3:1, para fazer possível que a outra parcial possa buscar lucros maiores, né, grandes alvos. O grosso vai vir da parcial que vai ficar, né, para buscar os alvos mais longos, mas que a parcial curta que vai garantir o crescimento da sua conta. Ele fala que você não será capaz de atingir consistência tentando somente atingir alvos longos. Essa parte é uma parte que eu acho que vale a pena ouvir ele mesmo falando. Vou deixar para vocês então que é no minuto 13 do vídeo até o minuto 15, são 2 minutos ali dele falando. É uma daquelas partes que ele fala bastante e é até difícil eu transmitir aqui o que ele fala, mas é basicamente falando para pagar a si mesmo, essa é a mensagem. O que ele fala nessa parte eu não consigo mesmo transmitir, mas em suma é isso que ele quer dizer, que esse é um jogo binário de ganhar ou perder. Se você não se paga, você faz muito difícil ser o vencedor. E ele pede para confiarmos na experiência dele, quando ele diz que se não nos pagarmos, estaremos fazendo a nossa vida muito mais difícil do que deveria. Com apenas 20 pips por trade, isso compõe para 10% na semana, caso a gente volte naquele primeiro objetivo lá bem modesto. É um objetivo bastante modesto no ponto de vista do que ele mostrou que é possível fazer, mas é um objetivo bastante suficiente, sendo que 10,4% ao mês, compondo, quadruplica a sua conta em um ano. E só com a metade aqui da nossa posição a gente estaria fazendo esse retorno. Então ele fala mesmo para você focar aí na primeira metade em garantir esse retorno mínimo, que esse retorno mínimo já é excelente, assim. Gestores de fundo visam um retorno de 28%, de 20 a 28% ao ano, que isso daria 2, 3% ao mês compostos.
Então, que você não precisa realmente mais que isso, por isso que ele foca tanto nesse 3-1, para você ir melhorando a partir desse 3-1. Basicamente, ele está falando que você não deve buscar já ser o melhor trader logo de cara. Começa de baixo e vai construindo daí. Eu acho que essa é a quarta ou a quinta vez que eu estudo essa aula. Eu não canso de me surpreender o quanto ela é ouro na formação de uma boa opinião sobre gerenciamento financeiro. Eu espero que eu possa ter transmitido a essência dessa aula, porque considero esse assunto a espinha dorsal do que nós estamos fazendo aqui. Então eu recomendo mesmo que você foque aí no 3-1, com cerca de 1,5% já é mais que o suficiente. Ajusta aí para o que for melhor para você, que vai saber qual que é o melhor para você, mas eu acho que começar com essa base, tendo em mente que você fazendo 10% ao mês já é um retorno absurdo, não tem por que você visar mais que isso. E você ir construindo, conforme você for evoluindo como trader, construindo a partir desse 3-1 para compor sua riqueza. Tenha sempre em mente que caso você atinja esses 2, 3% ao mês, existem milhares e milhões de dólares por aí pelo mundo esperando gestores que sejam capazes de fazer isso. Isso é mais do que o suficiente para você fazer riqueza nesse negócio. Fim da aula 3, que eu vou dar uma pausa. Então seguimos aí com a quarta aula, sem medo de perder. Ele primeiro lista o que operar com medo faz com o seu trading. Então ele vai estar falando aí que ficar com medo de tomar loss promove tomada de decisões baseadas em medo. Uma conta que é gerida por um trader que não sabe tomar loss não pode lucrar no longo prazo. Perder é inevitável. Decisão baseada no medo mantém o foco no adverso. Tomada de decisão baseada em medo fabrica a paralisia ou a inabilidade de executar eficientemente. Então essas são algumas razões do porquê o medo atrapalha o seu trading, né? Por que os lucros são alcançáveis, mesmo tendo percas razoáveis? Ele diz que gestores de fundos profissionais compreendem que percas são custos de fazer negócios, que utilizando gerenciamento de risco apropriado e setups de alta probabilidade concedem retornos percentuais incríveis. Cenários que promovem operações com potencial de 3 vezes o risco providenciam a fundação inicial. Vai estar recomendando aí, você está pegando 3-1. Vai estar recomendando aí, você está pegando o 3-1 como fundamento. Definir operações que estruturam 5 vezes o risco do lucro ou mais, ou seja, 5-1, vai estar cobrindo efetivamente os seus custos das suas percas. Então ele volta a um exemplo similar aqui, onde ele vai estar demonstrando o retorno do preço a um bullish order block, que é um ponto institucional. Ele fala como isso aqui é o que ele vai estar usando para demonstração quando o mercado retorna para esse nível institucional de compra, notado aqui por esse order block, essa barrinha preta aqui, a última barra de baixa antes desse movimento de alta. Quando retorna aqui, esse vai ser o modelo que ele vai estar utilizando, por exemplo. Do nada, ele solta no meio do nada uma pérola sobre o Fair Value Gap, falando para notarmos como o candle de baixa, ou melhor, a máxima desse bullish order block aqui, nessa cauda, até essa abertura, é o que vai providenciar o mais provável suporte desse impulso. E dá mais um modelo de entrada aí, hipotético no secundário order block, né, quando o preço retorna aqui nesse suporte que a gente denotou aqui. Quando o preço retorna aqui nesse order block, a gente vai estar identificando esse mean threshold, que seria o ponto médio entre a máxima e a mínima dessa vela aqui, desse order block secundário, né? E nesse modelo a gente estaria posicionando uma ordem hipotética de compra aqui nesse ponto médio, a partir do momento que ele rompe essa máxima aqui, quando retornar aqui seria compra. Mas vamos então, ele está só explicando o modelo. Nesse modelo, usando 20 pips de stop e recompensa de 3, 5 ou até mais vezes o risco, ele vai estar fazendo os exemplos de cada um deles. Ele demarca aí 20 pontos acima da máxima aqui anterior, como o nosso objetivo final. Então, utilizando esse modelo aqui, visando 3-1, vamos passar a consideração dos números, dos retornos desse modelo. Então, com um modesto índice de acerto de 30% em uma amostra de 10 trades, poderíamos ter já aí um retorno de 2%, que pode parecer pouco, mas lembre que desde que você tenha algum retorno, você consegue compor isso. Então, utilizando 1% de risco por operação,
4 operações na semana. Agora, utilizando as mesmas características anteriores, caso a gente procure um retorno de 5 para 1, olha como já muda de figura. Com apenas 30% de acerto, chegamos a 8%. Então, é um retorno maravilhoso. Se você fizer isso aqui por mês, componha fortunas. Então, imagine se você resolve ir mais agressivo no risco e utilizar 2%, ao invés de utilizar 1%. A única coisa que mudou seria que o 1%. Usar 2% já vai para 15%. Em apenas 10 trades, mesmo acertando muito pouco e errando muito, você ainda faria 15% de retorno. Apesar de que 2% já é um pouco agressivo, mas não muito, caso você saiba o que está fazendo. Agora, imagina o que acontece quando você começa a ficar melhor e você aumenta só 10% de acerto aqui. 28% de retorno. Imagina 28% de retorno no mês. Nesse momento aqui eu acho prudente puxar sua memória que o assunto da aula é sobre não ter medo de perder. E ele está mostrando aqui que você pode errar 7 vezes de 10. Nesse exemplo aqui, 4 vezes de 10. Acertar apenas 4 vezes e ainda fazer muito dinheiro. Mesmo que seja 3 vezes, ainda dá para você fazer muito dinheiro. Pensa bem, a coisa mais fácil de fazer, de aprender a fazer, que vai melhorar o nosso trade, como nada mais, é aprender a aceitar perder, aceitar o risco. Aprender a aceitar seu stop. Aí ele continua com exemplos que eu entendo que seja mais para você ver que não tem limite, né? Conforme você vai melhorando, que já é 50% de acerto, já um retorno bem maior, já cresce praticamente aí 1/4. Quanto mais a gente melhora essas métricas, melhores os resultados, mas lembre que ele já disse para partirmos do 3 para 1. Esse exercício é para demonstrar o quão as perdas são irrelevantes, né? Para a gente estar começando aqui com um índice de acerto bem baixo, desde que a gente tenha, a partir de 3 para 1, já conseguimos ter um resultado bem relevante. Então aí ele dá um exemplo aí do que seria o objetivo ótimo de negociações, Optimal Trading Goal, seria o que a gente deve ou pode estar mirando. Daria um retorno de 20% em 10 negociações ao longo de um mês, ele propõe. Idealmente pegar 4 acertos, já meio que daria esse risco-retorno aqui que a gente está precisando. Se a gente acerta 4, dá 20. Não é muito provável que a gente vá conseguir acertar 4 repetidas operações, ainda mais enquanto estivermos aprendendo, né? Mas então ele fala para a gente ter isso como meta, né? Isso é um objetivo, não é o ponto de partida. Aí ele faz uma pergunta interessante. Pergunta para você se você reduzisse o risco aqui, ao invés de 1%, você utilizasse 0,5%, você ficaria chateado com 10% de retorno por mês? Minha pergunta seria o porquê. Se a gente voltar no exemplo inicial, que você apenas com 30% de acerto, 10 operações ao longo de um mês, visando 3 para 1, assim, é bem alcançável de risco e retorno, te daria aí 2% ao mês. Isso pode parecer pouco, pessoal, mas isso composto no ano chega a 20 a 25%. Se você compor isso daqui num ano, tirando isso daqui 2% ao mês, você consegue compor para 20 a 25% ao ano. E isso é o que os grandes fundos procuram fazer para os seus clientes ao longo de um ano inteiro, 20 a 25%. Ele pede para você acreditar nele, que há milhões e milhões de dólares procurando por pessoas que consigam fazer, que consigam gerenciar um capital modestamente assim. No final ele fica falando sobre isso, as famosas falações do ICT, que muita gente reclama. Eu acho bastante valioso, tanto que eu não consigo nem replicar, e quando acontecer isso eu vou avisar vocês aqui. Mas em resumo, ele fala que você não precisa desses retornos astronômicos, dos melhores exemplos aí que ele mandou, para você acalmar, baixar seu risco, começar modesto, não dificultar, e você vai construindo aí em cima do seu acerto, depois dos seus alvos, para ir melhorando o seu retorno ao longo do tempo. Mas que ter isso daqui como objetivo mínimo é um bom caminho a trilhar. Ele fala para você ter um objetivo modesto e um início ainda mais modesto, assim você vai chegar no que você quer mais rápido. Esse é o conselho dele pra gente aí. Então, fim da aula 4, a gente passa para a aula 5. Ele inicia a aula recapitulando o simples modelo de entrada que ele utilizou no exemplo da aula anterior. Ele utiliza o exemplo caso você tivesse entrado em uma compra
no topo do order block aqui, e na próxima vez que o preço se afasta, você tivesse puxado seu stop aqui para o min threshold cedo demais, né? Ele fala, você já entrou cedo demais aqui, puxou o seu stop cedo demais aqui para o min threshold. Ele fala que não tem problema nenhum você colocar o stop na metade do order block para mitigar o risco, mas ele diz que você deve esperar ser estopado mais vezes assim. Nesses casos, mesmo que você esteja correto, ainda assim você pode ter incorrido em uma perca, né? No caso, ter o movimento de alta que você estaria esperando, mas você foi estopado. Aí ele fala que em uma hipótese que tomemos um stop, mas se a premissa se mantém válida, porque o stop correto seria aqui embaixo, a gente pode fazer uma segunda tentativa após ter sido estopado utilizando metade do nosso risco inicial, de maneira a tentar mitigar o nosso prejuízo em um movimento que se provou correto. Quando o trade se move 2 vezes o risco aqui, caso a gente entre novamente, após o rompimento aqui novamente do order block, mesmo que a gente não utilize o stop aqui na metade do min threshold, se a gente deixar aqui embaixo mesmo, ou seja, quando ele novamente rompe aqui o order block, quando o preço se move 2 vezes o risco, ou seja, caso a gente tivesse sido estopado aqui com 1% de risco, na segunda entrada a gente entra com 0,5%, esse 0,5%, quando dá 2 vezes ele vira 1% que a gente perdeu e a gente teria mitigado o nosso loss. Então, você deve considerar, sim, mitigar a sua operação aqui no 2 para 1 para mitigar o seu prejuízo anterior. Muitas vezes isso é o melhor a fazer, principalmente se você estiver tarde na semana ou tarde no dia. Isso é o mercado te dando uma oportunidade de apagar os seus erros e começar de novo. E nunca é um erro aceitar essa oportunidade. E para isso, o preço sequer precisaria atingir um objetivo esperado, como os topos anteriores. Você só mitigaria o seu erro aí de maneira mais tranquila e esperaria uma próxima oportunidade. Ele recomenda que, caso você não aceite a oportunidade de apagar o seu risco, que ao menos uma vez que você consiga de volta algum drawdown fazendo parciais, você não deva permitir o preço voltar contra você. Coloca no bolso. Mas que realmente, principalmente se você estiver começando, é melhor você apagar os erros assim que possível. Ele fala ainda da possibilidade de utilizar 1/4 do risco inicial para mitigar o risco. Então, ao invés de retornar na segunda entrada aqui com 0,5%, estaria entrando com 0,25%. Aqui não teria chegado, não demonstra nessa imagem aqui, pelo menos que chegou no 4x, mas no 3x aí você já teria praticamente mitigado, né? E seria o alvo atraente aqui dessa alta, né? Essas máximas relativas. Seria a nossa pool de liquidez. Ele fala que pode parecer estúpido você reduzir a mão depois de perder, mas tem que ter em mente que o número 1 desse negócio é a preservação de capital. Isso te mostra que não é preciso recuperar tudo na primeira operação, muito menos aumentar o risco para recuperar um erro. Pelo contrário, você deve reduzir o risco e preservar o capital financeiro e emocional. E na maioria das vezes é melhor até você nem retornar, caso você seja estopado, colocou o stop errado ou não errado, né? Porque ele fala que como aqui é o stop certo, só que você tem que estar sujeito a mais stops, né? Você estaria correndo em metade do tamanho aí do stop, mas com maior chance de violinada. Então, chegamos na aula 6, o segredo em selecionar setups de alta recompensa. Nessa aula ele passa o processo que ele faz para selecionar os setups de alta recompensa. Ele tem toda uma metodologia, um plano a ser executado em ordem de importância. Ele fala que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a paciência. Todos os traders que ele conhece e que eu também tenho consenso nisso aqui, você tem que ser paciente, você tem que saber esperar o mercado apresentar as condições que você quer ver, pois você deve determinar o ambiente, quais ambientes possuem condições favoráveis para operar e quando não operar. Um trader deve saber principalmente quando não operar, determinar os parâmetros de execução. Você vai ter definido o processo do seu plano de trade, tudo exatamente bem definido, o que você vai fazer para procurar uma operação de maneira clara, sim ou não. Dessa maneira você elimina bastante do processo de tomada de decisão e sem isso um vácuo fica aberto, onde dificuldades psicológicas de tomada de decisão vão ficar no seu caminho na hora que você precisa de uma decisão clara. Então é importante você ter tudo bem determinado. Critérios de execução, ter definido o que te faz efetivamente um comprador ou um vendedor, né?
que te faz clicar, qual seria o cenário de compra ou venda em que estaria executando, o que mudaria esse cenário. E quando você executar, a entrada e saída fica onde que você vai mudar de opinião, se vai mudar de opinião. Então, ter todos os passos ali durante a execução da operação bem definido o que você vai fazer. Compreender o porquê a sua hipótese ali de operação é válida. É preciso uma lógica por detrás do movimento que você está mirando, de ter a compreensão do porquê vai ocorrer de modo esperado, e experiência para futura referência, que quando ocorrer uma operação deve-se fazer um registro sobre como ocorreu e quando se aproximou do que previmos, para estudo como referência no futuro. Aí ele dá um ponto de foco e diz que é crucial compreender que eficiência no trading vem por meio de um processo de pensamento orientado e não por um processo reacionário ou impulsivo, pulando prematuramente em qualquer sinal de negociação. Ele fala que a maioria das pessoas que procuram ele querem saber onde achar operações, onde clicar. Ele diz que isso faz ele sentir que ele não está sendo claro. Ele pode te mostrar order blocks, breakers, fluxo de ordem institucional, mas enquanto você não compreender o processo do porquê as coisas ocorrem como elas ocorrem, vai parecer que ele está apenas se mostrando. Não será de ajuda, entende? Você precisa ver em primeira mão o dia a dia participando e adquirindo experiência. Você constrói todo esse processo demonstrado conforme você vai avançando. Ele menciona sobre como ele ficou durante 2 meses demonstrando diversos sinais de mercado. E ele fala que sinais sempre existirão. Não é motivo para você sentir que você está perdendo algo e se apressar. Pelo modo de processo de pensamento orientado, que é o que ele apresenta aqui, você será capaz de formular ideias de negociação da maneira correta. Aqui a gente tem mais um momento de falação daqueles que é difícil de transmitir sobre o que ele está falando, mas ele basicamente está falando que às vezes pode estar parecendo enrolação essa aula, mas que esse conceito de você ter um processo para fazer as coisas no mercado é na verdade muito importante. É muito mais importante do que saber onde comprar ou vender. As pessoas que só querem saber qual o setup estão perdendo grande parte do que consiste em se tornar um operador consistente. Vocês vão me desculpar, mas esses momentos eu não acho proveitoso eu transmitir realmente. Ele tagarela bastante. A maioria das pessoas não gosta desses momentos, eu acho super valioso. É a experiência dele falando. Quem tiver interesse é por volta do minuto 16 da aula 6 do mês 2. Dá pra colocar na legenda lá e dá pra se esforçar um pouquinho pra entender. Eu acho bastante válido o que ele fala. Mas continuando com a aula aqui, sempre que a gente for entrar numa negociação, a gente deve ter muito bem definido o nosso objetivo, a gente deve ter desenvolvido o nosso plano, então a gente deve tomar ação, a gente deve manter com esse plano e a gente vai atingir o sucesso. Aí ele fala que a gente sempre tem que ter a perspectiva macro, sempre tem que ter as 3 perspectivas do mercado, a grande figura, figura intermediária e figura de curto prazo, meio que longo, médio e curto prazo, na verdade. E ele fala que a gente primeiro deve ter a perspectiva macro para definir o nosso direcional. Ele lista aqui quais são as perspectivas macro e ele vai explicar o que a gente deve ver sobre cada uma delas. Então, sobre a grande figura aí, a perspectiva macro, ele fala que existem 4 escolas de estudo em que a gente vai estar focando as nossas análises. São elas análise macro, análise de juros, análise intermercado e tendências sazonais. Então, para a gente ter nossa perspectiva macro, a gente precisa de ao menos 2 dessas concordando entre si para montar. Às vezes você de repente gosta de ter em conta tendência sazonal, às vezes você é um cara que gosta de analisar juros. O importante é ter 2 dessas que se combinam. A primeira perspectiva macro que se pode tomar é se o mercado está sendo inflacionário ou deflacionário. Caso em estado inflacionário ou deflacionário, terá direta correlação com as moedas ou com a moeda a que está se referindo. Para a análise de juros, verificaremos em termos de alta ou baixa, o Fed tem aumentado a taxa ou tem diminuído. E também iremos analisar em termos de mudanças inesperadas. Essas 2 características aqui poderiam ser as 2 que você utiliza para ter a sua perspectiva macro, por exemplo. Caso elas estejam de acordo, você poderia já ter uma opinião macro do mercado. A próxima é a análise do intermercado.
primariamente no mercado de commodities. Estaremos verificando a relação entre o índice CRB das commodities e o índice do dólar. Você irá notar que esses dois são inversamente correlacionados. Ele menciona como somente precisamos dessas duas áreas de estudo mesmo em concordância para formarmos uma opinião a respeito da grande figura do macro, né? E caso tenhamos alinhado 3 perspectivas macro com perspectiva intermediária e micro, é quando a gente vai ter alta probabilidade, ou seja, quanto mais se alinharem as diferentes perspectivas, maior a probabilidade. E por último, da grande figura, ele fala das tendências sazonais. Tem um vídeo aí no canal, mas ele não aprofunda muito. É um aspecto que ele gosta muito de analisar. É um aspecto que eu gosto bastante de analisar. Tem um vídeo no canal sobre o assunto. Podemos analisar se estamos em uma tendência sazonal de alta ou de baixa para adquirirmos mais uma opinião macro. Ele dá um exemplo de caso o índice CRB entre em uma sazonalidade de alta, isso colocaria pressão no dólar para reduzir o preço do dólar. Mais à frente na mentoria ele vai falar mais sobre esses assuntos. Da perspectiva intermediária, apenas 2 áreas de estudo que a gente vai precisar estar confirmando. Precisamos de 2 em concordância, né? A gente tem a análise top-down, é a primeira área de estudo, que é analisar o gráfico mensal ao intraday. COT Data é Commitment of Traders, é um report, é um relatório que tem toda semana, que se pode obter informações sobre os traders posicionados no mercado, grandes operadores comerciais, grandes especuladores e os pequenos. E sentimento de mercado é basicamente um medidor que algumas corretoras grandes têm. Não sei se você já viu, parece como se fosse um termômetro, assim, que ele vai dizer altista, baixista. O barchart.com, por exemplo, é um site que tem um. Então, top-down analysis, como falado brevemente, é quando olhamos para o gráfico mensal, semanal e diário, estaremos buscando os níveis institucionais que possam influenciar uma virada de preço. Instituições trabalham em torno desses níveis. Ele deixa bem claro que são esses níveis que delimitam o mercado. Níveis de intraday são somente um reflexo do que esses gráficos de longo prazo estão mostrando. Ele fala como devemos focar em ter ao menos 2 níveis importantes desse gráfico para criar uma delimitação do preço. Então a gente precisa de um nível acima, o outro abaixo. Sobre o COT, ele fala que mais para frente ele vai falar tudo o que você precisa saber sobre esse relatório. Aqui ele está te dando as fundações, mas cada aspecto desse ele vai te dar tudo, ele vai falar sobre mais à frente. E o sentimento de mercado, eu já disse ali um pouco antes, ele fala sobre tirar uma média de diversos medidores e ter aí uma perspectiva do que o público em geral está pensando. E aí ele levanta uma questão que é pertinente, caso tenha divergência, né? Então, se o gráfico mensal está falando autista, o diário baixista e o relatório COT está falando que é autista, o sentimento de mercado está falando que é baixista. Esse tipo de coisa tem maneira de analisar e é isso que você vai aprender ao longo da mentoria, mas é preciso que você entenda que o que está passando nessa aula é somente a fundação para você começar a compreender como tudo isso funciona. Ele precisa te passar tudo para você saber o que você vai ser exposto, mas tudo isso vai ser ensinado nessa mentoria, como você vai utilizar essas coisas. Chegamos na perspectiva de curto prazo, utilizaremos nessa perspectiva nós precisaremos de 3 confirmações, 3 correlações de análise ao invés de 2, como da intermediária e da de longo prazo. Essas correlações entre o dólar index e as moedas é a primeira que podemos estar utilizando, caso a gente use o Forex, né? Para os índices futuros a gente pode estar usando aí os que são correlacionados, o S&P, o Nasdaq, por exemplo, ou o Dow. A correlação que ele diz aqui é um tipo de correlação específico, que ele nomeou de SMT. SMT é Smart Money Technique, ele vai falar muito mais sobre isso, mas ele diz que quem não sabe do que está sendo falado não vai entender agora, mas é basicamente uma análise de intercorrelação e a quebra dessa intercorrelação entre mercados correlacionados. Teoria do tempo e preço, basicamente a especialidade do ICT, né, a criação dele, o
operacional dele gira em torno de tempo e preço, tendo o tempo como um fator muito relevante, diferente de tudo que eu já achei por aí afora. São os quartos. Ele fala que a cada 3 a 4 meses o mercado apresenta um comportamento geral específico e devemos esperar uma mudança de estrutura a cada 3 ou 4 meses. Ele fala também que há o efeito mensal, também há uma certa mudança que ocorre a cada mês, mais ou menos. O range semanal é algo que ele trabalha bastante nos conteúdos dele. O mais famoso é o modelo One Shot, One Kill, que visa uma operação por semana. É como ele busca fazer a maior parte das operações dele, visando capitalizar no range semanal ao longo da semana. Depois, a análise do range diário, utilizamos o Power of Three para determinar como o mercado está construindo liquidez no range diário e como forma o candle diário. E por último, o tempo do dia. Vamos construir em cima do que já foi exposto e o que mais for relacionado ao assunto. O último conjunto de características é o IPDA. Ele não fala muito sobre aqui, mas imagino não faz sentido mesmo, tendo em vista que todo operacional dele deriva do IPDA. Basicamente, a análise do fluxo de ordens institucional, busca e captura de liquidez e paradigma do mercado eficiente. Ele fala como idealmente devemos ter ao menos um tipo de análise de cada conjunto. Quanto mais alinharmos os 3 graus de perspectiva, mais estaremos preparados para executar de acordo com o que o mercado está apresentando. Ele fala para você não olhar isso com as perspectivas de que essa é um tipo de fórmula mágica para nunca errar. Você deve pensar em utilizar o sugerido aqui para te deixar em melhores condições para tomar atitudes. Ele fala que o pequenino tempo que você tem para tomar decisões na hora correta requer que você esteja preparado. À frente haverá um profundo refinamento em cada aspecto passado aqui. Alguns de vocês devem estar imaginando que isso é muita informação, que é demais para definir se vai ser um comprador ou um vendedor. Não tem jeito, a perspectiva grande e intermediária são necessárias estarmos acompanhando semanalmente e a de curto prazo tratamos diariamente. Compreendendo as perspectivas de curto prazo e ficando proficiente nisso, você pode se tornar um scalper altamente capaz, utilizando unicamente isso, mas o mais importante é mesmo compreender como ele propõe que você utilize no mínimo 7 argumentos para estruturar suas operações, 2 da perspectiva longa, 2 da perspectiva de médio prazo e 3 da perspectiva de curto prazo, e que é assim que se estrutura condições de alta probabilidade, o tema da nossa aula. Com o tempo ele fala como a maioria dessas coisas serão naturais para você entrará no gráfico e já vai ter todas essas informações, mas como um estudante de trading você deve se expor a esse tipo de processo, onde você analisa as coisas conceituosamente. Você deve compreender por que essas coisas fazem a diferença. Esse tipo de preparo que vai tornar você alguém capaz de executar nesse negócio. A grande maioria não quer passar por essa parte. A maioria quer saber onde é que você aperta o botão para fazer alguma coisa. Essa coisa entediante, o processo construtivo que vai possibilitar você construir algo coerente, que realmente vai te levar a algum lugar, não é atraente. Então você deve saber que é extremamente importante saber como se fazer isso. E na minha opinião, você continuar até aqui mostra que você está no caminho. Essa é uma aula enorme de mais de 1 hora. Eu tentei trazer os pontos mais importantes, mas, claro, o original é insubstituível. Nessa aula ele dá todos os blocos fundamentais de tudo que ele faz. Se você é do tipo que reclama dos momentos que ele fica falando demais, eu te poupei de um monte nesse vídeo. Eu, como acho valioso, sempre gosto. Dos 50 minutos, ele dispara. Em 19 minutos falando sobre a aula, eu tentei trazer os melhores pontos, mas esses pontos realmente não faz sentido eu passar aqui. Eu recomendo você ir lá e escutar também o final dessa aula. Então chegamos na primeira aula de setup, aula 7, a armadilha do market maker, falsa bandeira. Então ele fala das flags, né? Acho que quem já está aí há algum tempo sabe o que são as bandeiras. A bandeira falsa, né? É um padrão que traders tradicionais e clássicos caem bastante. É muito comum nos manuais de trading o padrão da bandeira. Quem nunca ouviu falar é um padrão de continuação que tem como característica um movimento impulsivo, seguido de uma consolidação e então entra numa continuação por outro movimento expansivo. Em tendências altistas maduras, por exemplo, muitas bandeiras falsas se apresentam. O varejo irá achar que o padrão irá apresentar uma continuação, mas o que resulta é uma reversão.
compreender os gráficos de tempos gráficos maiores e regiões de mercados em prêmio e desconto é o que vai nos ajudar a identificar essas armadilhas. Então, algumas indicações, mas não todas. Então, ele fala que nem todos os movimentos súbitos de preço que se seguem de consolidação são bull flags, né, bandeiras de alta. Ele fala que em tendências maduras ou em níveis de tempos gráficos maiores de distribuição, o preço vai apresentar falsas bull flags. Fala que os traders do varejo vai ver um padrão clássico de continuação, que realmente é muito bom, mas depende da localização. E nesse caso vai acabar acarretando numa reversão. Entender os gráficos de tempos gráficos maiores e mercados em zonas premium vai ajudar a identificar esse padrão, a formação desses padrões. O reverso a gente pode pensar aí para os padrões de bandeira de baixa, de falsa bandeira de baixa, melhor dizendo, entender e achar em zonas de desconto, tudo o contrário aí das falsas bandeiras de alta. Ele traz aí para a gente entender melhor como é que é uma bandeira de alta, né? Seria então um padrão que tem um movimento súbito de alta, aí ele consolida e vem com outro movimento. A premissa é de que essa primeira perna aqui seria, você mede ela e projeta ela aqui para esperar isso como movimento. Então os traders vão entrar numa operação de rompimento aqui para capitalizar nesse segundo movimento. Esse seria o exemplo da bear flag, né, da bandeira de baixa aqui. Movimento súbito de baixa, seguido por uma consolidação. Esperar que esse segundo movimento súbito seja igual a esse primeiro. Então esse daqui não é o movimento que ele está falando, esse daqui ele só está mostrando como que é a bandeira. O problema é quando você não está atento aos níveis institucionais dos tempos gráficos maiores, esse padrão com frequência ocorre próximo a um nível desses, assim, que vai te armadilhar e reverter o preço abruptamente. Então ele traz mais um modelo aí de bandeira comum de alta e de baixa, né? O que os grafistas de varejo esperam dela, ao menos. Você vai medir dessa máxima aqui até a mínima aqui que formou esse canal. E você vai projetar do ponto de rompimento, né? Esse que é o padrão comum de continuação. Mas o que ele fala aqui é para a gente estar analisando. Então a falsa bandeira de alta ou de baixa, né? E aí a gente vai para um exemplo gráfico para demonstrar uma possível bandeira de alta, um padrão de continuação, né? Tem um súbito movimento de alta aqui e o preço consolida, uma bandeira clássica de alta. Então a gente pode esperar a partir do rompimento esse movimento dessa mínima até essa máxima aqui em tese. E de repente o que aconteceu? Até vai um pouco ali, né? Mas reverte fortemente. Parece que tem um nível aqui que ele desenhou. Indicar onde que o preço reverteu. E ele passa aí então a explicar o porquê o preço reverteu. Acho que não é muito relevante porque ele utiliza diversos conceitos que ele ainda não explicou. Ele demarca essa região aqui onde ocorreu a falsa bandeira de alta que armadilhou aqui os compradores. E ele fala pra gente dar um zoom out nessa região, né, e pro gráfico maior, que ele tá no M15, ele fala pra gente ir pro diário. E aqui é o gráfico diário daquela mesma região, aquele retângulo azul marcado aqui, que ele muda para vermelho. Note aí que essa região, pelo que já foi apresentado na mentoria, é uma região de prêmio, né? Se a gente pegar desse impulso de baixa aqui, bater a nossa fibra, a gente vai ter o equilíbrio aqui no 50%. E acima disso, então, é região prêmio. A gente desce, então, para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, ele chama mesmo atenção para esse aqui, impulso de alta e impulso de baixa, deixando um void na alta e na baixa aqui. Uma região que ele fala que a gente pode pegar o ponto médio e considerar como se fosse um order block de baixa em premium, né, por estar nessa região aqui. Ou seja, um ponto institucional vendedor. Chegando no gráfico de 1 hora, ele dá atenção para esse pequeno gap que iremos olhar com mais atenção no 15 minutos. Aqui no 15 minutos daí, aquele primeiro gráfico, ele dá atenção para esse candle aqui, que é aquele gapzinho, e nós vamos analisar essa região ainda mais de perto nos 5 minutos. E aí nos 5 minutos ele demonstra como aquela caudazinha, e aí ele nos traz atenção a essa máxima aqui, como ela negociou até essa mínima aqui. Ele fala que esse é um movimento realizado pelo IPDA para reofertar nesse nível aqui. Esses dois candles aqui que rebalancearam o preço, pegamos o ponto médio dele e estendemos no futuro.
Dependendo do brilho do seu monitor, não vai dar para você ver a linha aqui, mas é essa linha aqui que se acompanhar reto, ele está demarcando aqui. Essa linha é a linha do ponto médio que a gente traçou lá naquela barra. Para quem não conseguiu entender, basicamente ele tem uma bandeira e o rompimento dessa bandeira a gente espera que vai reverter porque ele chega em um nível de institucional vendedor que a gente veio marcando desde o diário e refinando a cada tempo gráfico menor como sendo um ponto bem relevante. Esse é o nível de precisão que ele propõe que a gente pode atingir. A bandeira de falha é basicamente uma consolidação que forma próximo a um desses níveis. A gente espera a continuação falhar. Quando houver uma máxima violada, nós vamos procurar o OB de alta formado antes dessa violação da máxima. E poderíamos estar entrando aí nesse OB. No exemplo de bandeira de alta, pensamos o contrário, né? E aí, bandeira falha de alta ou bandeira falha de baixa, a gente vai só mudar, só inverter aqui esse exemplo. Correndo o risco de parecer prepotente, eu acredito que essa aula aqui está fora de lugar. Se você não conhece o ICT, você não vai estar relacionando o conteúdo da aula com o exemplo que ele dá aqui. Ele fez toda essa leitura para demonstrar como uma bandeira de alta falha quando as condições de reversão institucionais estão presentes para que ela falhe. Eu tenho para mim que ele colocou essa aula de setup no meio da nada devido ao conteúdo do mês inteiro ser puramente teórico. Imagine que os pagantes dessa mentoria, que era uma mentoria privada, né? Depois de 2 meses de teoria, estariam pressionando para saber onde clicar, né? E isso é uma coisa que ele critica bastante. Então eu creio que ele criou esse setup só para exemplificar um ponto. Não creio que você, sem todo o conhecimento de fluxo institucional que ele emprega aqui, seria capaz de formular uma operação de alta probabilidade, utilizando unicamente o conceito de armadilha de bandeira. Por esse motivo eu optei por pular o setup de baixa que ele apresenta na mesma aula. É mais do mesmo, só que visto na perspectiva da bandeira de baixa ao invés da bandeira de alta. Mas a perspectiva principal que ele traz aqui, ele depois fica falando, mais um daqueles momentos que ele fica falando bastante, ele transmite aqui é que quando estamos analisando a ação dos preços, temos de procurar por razões onde outros traders estariam tomando o lado contrário que você está planejando entrar e pensar que quando esse trader de lado contrário, nesse caso de bandeira, por exemplo, quando o comprador falhar, nesse ponto que falha é onde que vai estar dando a oportunidade que a gente está buscando, que é capitalizar nos stops desses operacionais. Essa é a base para o Turtle Soup, que é o operacional que ele vai ensinar mais à frente. E, sem mais, última aula. Então, primeiro ele passa as condições para os rompimentos falsos acima de consolidações. Se você pensar daí que já é bastante semelhante com a bandeira, né? Diz aqui que rompimentos falsos acima de consolidações, e ele apresenta as condições, né? As condições gerais se manifestam primariamente em mercados de baixa. Então, isso para falhas acima de consolidações vai acontecer primariamente em mercado de baixa. Aqui embaixo ele está falando as 4 características para falsos rompimentos abaixo de consolidações, então primariamente no mercado de alta. Então o que eu falar aqui seria o oposto. Em alguma medida de equilíbrio no preço, o mercado vai mover para uma consolidação. Iniciantes e operadores de rompimentos vão posicionar ordens de bracket, ordens de stop acima e abaixo dos preços. Os market makers vão tipicamente mandar o preço acima e abaixo desses ranges para neutralizar os stops e armadilhar assim os traders. Então aqui temos um exemplo no gráfico onde estariam esses stops acima e abaixo do range, né? Os stops dos operadores iniciantes. Da perspectiva do market maker, ele vai estar enxergando essa região aqui como puramente região de stops, né? Uma região que ele vai poder estar pareando ordens de compra. Eles vão utilizar esses stops como contrapartidas para estar entrando comprado comprado no fundo do range. Então irão expandir o mercado até o topo da consolidação para pegar essas outras ordens de stop aqui no caso de compra para parear, para poder vender as suas compras que eles compraram lá embaixo. Eventualmente o mercado consolida novamente e novamente stops vão estar sendo acumulados, né, aqui em cima. O market maker, sabendo disso, vem neutralizar os stops abaixo do range e o que devemos esperar a seguir. Acertou, miserável. Acima do range, onde teriam novos stops de compra para o market maker
variar com sua liquidação. Aí ele chama a nossa atenção para esses níveis aqui, que tem máximas relativas, e já aprendemos que acima de máximas relativas teriam stops de compra. Então nota como o topo aqui dessa pequena consolidação até pausa o preço um pouco, mas ultimamente ele continua até aquela região que, por ser mais antiga, deve ter acumulado mais stops, né, maior liquidez. E seria também uma região aí de tempo gráfico maior do que o que apresenta aqui na tela. Então, eventualmente, o mercado consolida novamente. E aí a gente espera o que aqui? O mercado vem capitalizando em stops abaixo de consolidações. Por 2 vezes nós notamos aqui como o mercado está precificando mais alto. Há alguma razão para a gente pensar em baixa aqui? O fato é que eu não consigo dizer que estamos em baixa depois de ver range após range, os movimentos de baixa falharem, darem nova oportunidade de compra. Então sim, mercado altista, mais uma consolidação, mais uma oportunidade de rompimento falso. Ele rompe falsamente aqui, vai buscar. Aqui poderia ser o primeiro nível. Mais uma vez tem outro nível aqui de importância, mais um nível de liquidez. O corpo dessa vela aqui é relevante. Você poderia ter feito a parcial aqui e deixado o restante correr para ver se alcança lá e tentado capitalizar em todo o movimento. No próximo alvo, ele segue com exemplo, o mercado continua altista, que uma consolidação maior, o mercado continua altista, então, mesma situação. Esse modelo demonstra com profundidade o paradigma do mercado eficiente. Mostra como o mercado sempre busca liquidez e como o market maker capitaliza nessa liquidez. Devemos olhar para o preço com a perspectiva do market maker. Devemos sempre pensar em termos de liquidez, onde tem vendedores, onde tem compradores, onde que está o stop dessas pessoas. O market maker sempre vai estar buscando a dita eficiência para gerar o maior número de ordens possível. Sempre irá estar atacando alguma região de liquidez para capitalizar e buscar outra. Mais uma coisa apresentada é como um movimento de expansão após essas tomadas de liquidez, seguido do outro, a gente pode utilizar o movimento de um para medir o possível movimento total do outro. São os measure moves, que é um exemplo em escala maior, também é a mesma coisa, né? Ele vem, roda stops de venda e reverte para cima. A gente mede essa primeira perna dessa mínima até essa máxima. Quando ele efetua o mesmo padrão aqui, numa escala maior, ele dá outra esticada do mesmo tamanho. E esse é o final do segundo mês. Eu espero que tenha agregado. Se tiver dúvidas, me procura lá na comunidade dos Hunter ou no meu próprio canal do Discord. Ou deixa uma comentário aí embaixo. Se inscreve aí, deixa um like. Bons trades, se cuida.